E aí entramos então nas estruturas organizacionais. Temos lá uma organização funcional tradicional, a organização matricial, fraca, balanceada e forte, a organização por projetos ou projetizada, e também aquela organização que é composta, que ela tem as duas estruturas muito bem definidas e interagindo também muito bem. Então, a estrutura funcional hierárquica, ou seja, a tradicional, né? Aquela piramidal das organizações. Então, eu tenho lá um executivo, um CEO, que traz debaixo dele os seus gerentes funcionais, que cada gerente tem a sua equipe, né? Então, o gerente executivo, ou chefe executivo, perdão, trabalha com 4 gerentes nesse exemplo, né? Esses gerentes funcionais têm suas equipes, ou seja, a coordenação do projeto normalmente é feita por toda a estrutura da gerência funcional. Você tem lá um projeto mais específico de determinada área, de determinada estrutura, aquele sujeito vai puxar e vai tentar negociar junto às outras áreas alguns recursos quando necessário. Qual a vantagem? As pessoas se reportam apenas a um gerente, ou seja, tem um superior só. O desenvolvimento mais fácil de excelência técnica, ou seja, você pode especializar mais as suas equipes. Objetivos e prioridades ficam muito bem claras. A sinergia é mais fácil entre os especialistas e é fácil o gerenciamento desses especialistas também. Porém, dificuldade de coordenação entre as funções diferentes, né? O conflito de interesse entre essas funções diferentes, ninguém é responsável por projetos multifuncionais, ou seja, aquele que tem variadas funções, acaba que ninguém se responsabiliza por ele. Adesão ao ponto de vista da função, né? E morre em cima disso, da função. Subordinação dos objetivos da gerência aos objetivos técnicos da função. Então, eu tenho lá os projetos de comerciais, eu tenho lá as gerências funcionais bem definidas, e aí é mais difícil de você trabalhar. Ou seja, projeto nessa estrutura natural das organizações, essa estrutura funcional, é muito ruim de trabalhar. O mais natural é que as empresas tenham uma estrutura matricial. E aí nós temos 3 tipos nessa matricial. Temos a matricial fraca. Como que é essa matricial fraca? Olha, eu tenho a mesma estrutura lá do chefe executivo, os gerentes funcionais, mas daí eu tenho coordenação de projetos, né? Eu tenho lá um escritório de projetos. E aí, toda vez que há necessidade de um projeto, esse gerente de projeto vai negociar junto aos gerentes funcionais. Mas o poder do gerente funcional é sempre muito maior ao poder do gerente de projeto, né? Existe um desnível muito grande, ou seja, todos os recursos necessários de cada área funcional, esse gerente vai ter que negociar. É um sujeito da área da qualidade, então eu preciso desse sujeito no meu projeto, nas datas tais. Puxa, mas esse sujeito é um sujeito especialista muito ocupado, ele tem as suas funções rotineiras, os seus processos contínuos aqui, ocupam muito do tempo dele, é difícil a gente conseguir... Ou seja, chega em determinados momentos, né, que a gente passa até por elementos de ter quase que mendigar, né? Pedir pelo amor de Deus, me libera o recurso. Ou mexer em toda a estruturação do projeto para adequação daquele recurso, que foi o único que não se conseguiu negociar dentre as outras áreas. Enfim, são muitos os problemas que se encontram aí. Era interessante quando a gente trabalha com projetos pequenos, né? Quando a questão de projetos não é core business do negócio. Então aí funciona. Opa, eu tenho uma empresa, uma estrutura normal, eu quero começar a mexer com projetos dentro dela, até para que façam projetos sociais, ou até para que façam projetos internos, né, administrativos, para que a gente possa melhorar a situação. Então eu vou desenvolver projetos nessa área. Aí tudo bem, até uma matricial fraca você admite. Por quê? Porque daí o gestor funcional tem que ter mais poder ou tem que ter mais força para garantir a repetibilidade do processo, né? A rentabilidade do processo. Agora, se a gente precisa de projetos que vão envolver cliente, projetos que vão fazer dinheiro, projetos que virão a ser negócio da empresa e começam a trabalhar,
aí essa estrutura é muito frágil, é muito difícil trabalhar dentro dessa estrutura. Aí temos a matricial balanceada. O que que é? Olha, você dá igual poder ao gerente de projetos ao mesmo gerente funcional, ou seja, eles têm o mesmo nível hierárquico dentro da organização, né? Eles têm a mesma estruturação. Então, dentro de uma gerência funcional, você tem gerentes de projetos, né? Na equipe desse pessoal, você tem gerentes de projetos. E ele tem uma força parecida, ou ele tem a força de um gerente funcional respondendo por ele. Então, uma das duas situações acontece. Na matricial forte, não, né? Na matricial forte, você tem aí sim um escritório de projetos bem montado, você tem gerentes de projetos, uma divisão de gerentes de projetos que tem maior poder, inclusive, que os gerentes funcionais, tem maior influência, conseguem negociar os recursos com muito mais facilidade, né? Prejudicam daí os gerentes, né? Em detrimento da questão funcional da organização. Quem dá retorno para a empresa são os projetos. Então, essas engenharias, essas áreas, acabam sendo fornecedores desses projetos. Tá? Quais as vantagens? Objetivos dos projetos mais visíveis. E melhora o controle dos recursos do ponto de vista do gerente de projeto. Ele tem mais poder sobre os recursos. E também maximiza a utilização dos recursos escassos. Por quê? Porque eles estão nas áreas especialistas, onde o gerente da área especialista é quem administra quando o recurso A ou o recurso B vão atuar em cada um dos projetos. Ou seja, é ele quem trabalha essa questão de carga hora, né? Ou hora trabalho desse pessoal. Melhora a alocação de recursos ociosos e melhora a coordenação do projeto, sem sombra de dúvida, né? Quais as desvantagens? Bom, você vai ter mais de um gerente para cada profissional do projeto, ou seja, ele tem o gerente de projeto e ele tem o gerente funcional. Problemas de alocação de recursos exigindo negociação, quando você tem recursos escassos, né, muito escassos, e você tem que negociá-los, e muitos projetos vão utilizá-lo, você vai ter esse problema. Necessidade de procedimentos e processos muito bem definidos para que as funções de comando, né, de direção, que os limites não sejam ultrapassados, né? Gerentes funcionais podem ter prioridades diferentes, alto potencial de conflito. Na estrutura projetizada, aí nós temos chefe executivo e várias equipes de projeto, certo? E a coordenação do projeto vai de cada gerente, de cada grupo de projetos, né? Muito comum, muito simples de visualizar essa estrutura, mas ainda um pouco utópica para nós, né? Quais as vantagens? Bom, são totalmente orientados a resultados, as responsabilidades estão muito claras, a comunicação é efetiva, a coordenação de tarefas multifuncionais é muito facilitada, né? Tá sob o comando de um só. A identidade de projeto, ou seja, motivação. Alto poder de adaptabilidade, né? Desenvolvimento de know-how limitado. Esse é um prejuízo, né? Por quê? Porque é aquela equipe que ele tem. Perda de memória corporativa, por quê? Porque trabalham em equipes isoladas, não é uma banca só. Instabilidade de emprego, por quê? Porque terminou o grupo de projetos, terminou o projeto ou terminou o grupo de projetos, o recurso está à disposição, ele não faz parte de uma outra estrutura que vai ocupá-lo, né? Ou seja, a estrutura sempre temporária, as funções e trabalhos duplicados, né? E a perda de uniformidade. Então, por que isso? Quando você tem essas estruturas funcionais, você garante isso. Quando você tem essa realocação dos recursos, né? Lembra que a gente falou bastante também sobre a questão de lições aprendidas, a importância de trabalhar isso? Agora imagina as experiências, né? Então hoje eu tenho uma equipe que trabalhou em vários projetos diferentes, não a mesma equipe nos mesmos projetos. Eu tenho uma equipe formada por várias pessoas que trabalharam em projetos diferentes, trazem experiências diferentes, trazem know-how diferentes, e cada vez, quanto mais eu faço inserção desses elementos, mais eu amplio esse know-how, mais eu amplio o conhecimento, mais eu amplio as estruturas, certo? E a estrutura composta, né? Eu posso ter os gerentes, né, com as estruturas de gerência de projetos, como uma área complementar, como a própria gerência de projetos
como se fosse uma gerência funcional, né? Uma estrutura. E aí, por fim, a gente entra nessa matriz de responsabilidades, ou seja, ela mostra a relação existente entre as principais ações do projeto e os grupos participantes, né? Primeiro passo, eu elaboro uma lista com as principais ações do projeto, né? Habilidades necessárias. Segundo passo, listar os grupos de participantes, observar a estrutura de gerenciamento. Terceiro passo, eu preencho a matriz com os códigos de responsabilidade. Por exemplo, e aqui segue aí algo comum de ser utilizado. Qual o código? Eu vou usar esse, é o executor daquela ação ou daquela tarefa. Eu vou utilizar um I para saber que ele precisa ser informado antes da execução, né? E um A que autoriza e aprova a execução. Como é que é isso? É tranquilo, né? Execução, informação e autorização, né? Ou definição. Então, eu uso um EIA. Essa é uma forma de ver, né? A gente tem várias formas de montar essa matriz de responsabilidades, tá bom? Então, é sempre lembrar, eu preciso dizer todas as funções, todas as pessoas, ou todos os grupos de pessoas, ou grupos funcionais que eu preciso, especialidades que eu preciso dentro do meu projeto, e fazer uma matriz, uma relação direta, né? Então, eu relaciono as pessoas às necessidades do projeto. E vejo, opa, essa fase aqui, esse sujeito é o executante. Nessa outra, ele não é nada. Nessa outra, ele não é nada. Opa, nessa daqui, ele precisa ser informado antes de acionar. E assim por diante. Eu vou mostrando a relação de cada uma das linhas. É uma matriz é uma estrutura de matriz, né? Uma matriz de responsabilidades. Então, com essa matriz você sabe exatamente em cada fase do projeto, em cada pedaço do projeto, quando alguém precisa ser informado, quem é o responsável pela execução, quem vai tomar uma decisão de correção de caminho em algum momento, quem vai dizer a hora de fazer o quê, ou seja, tudo isso vai ser trabalhado, vai ser bem estruturado nesse momento, né? Você tem a disponibilidade, você tem ali a informação na mão referente a todas as suas necessidades do projeto, tá bom? Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.